pensar que pessoas muito inteligentes cometem erros idiotas? E por que será que às vezes pessoas tão inteligentes não conseguem um bom sucesso profissional, enquanto que pessoas menos inteligentes são mais bem-sucedidas? Eu vou te explicar o motivo nesse vídeo. Eu sou Tayana Borges, psicóloga há mais de 13 anos, educadora emocional, orientadora parental pela PGA dos Estados Unidos, mestranda em intervenção psicológica, e eu vou te explicar o porquê pessoas inteligentes cometem erros idiotas. Nos últimos anos, se popularizou muito o termo QI, quociente de inteligência. O quociente de inteligência é um teste que foi inventado com o intuito de avaliar o nível de inteligência das pessoas, em que, a partir de um teste com algumas perguntas, era possível dizer se as pessoas tinham inteligência na média, acima da média ou abaixo da média. A grande questão é que nós passamos muitos anos da nossa vida focadas no QI, em desenvolver a nossa inteligência. Uma inteligência no sentido de raciocínio lógico, matemático, racional, cognitivo. Entretanto, estudos recentes identificaram que o quociente de inteligência, o QI, é responsável por apenas 20% do sucesso de uma pessoa. Ou seja, você passou a sua vida inteira estudando e trabalhando para desenvolver apenas 20% do seu sucesso. E os outros 80%? O que você fez com eles? Pois é, alguns estudiosos identificaram que 80% do sucesso de uma pessoa não depende da inteligência, não depende do raciocínio lógico, matemático, não depende do QI. Ao contrário, depende da capacidade de tomar decisões. E foi aí que Daniel Goleman, o autor e fundador, da teoria da inteligência emocional, percebeu que é por falta de inteligência emocional que as pessoas não conseguem ter sucesso na vida. Esses 80% que não depende do QI, mas que provoca sucesso na vida das pessoas, é justamente atitudes relacionadas à inteligência emocional. Ou seja, a capacidade de entender o que as outras pessoas sentem, a capacidade de lidar com seus próprios sentimentos e emoções sem perder o controle, a capacidade de automotivar-se, a capacidade de tomar decisões coerentes e inteligentes, a capacidade de controlar os seus impulsos prejudiciais. Ou seja, a capacidade de tomar decisões inteligentes não depende do raciocínio mental, não depende do raciocínio lógico, não depende do QI. A capacidade de tomar decisões inteligentes depende do gerenciamento emocional. Quanto mais capacidade de gerenciar as suas emoções, quanto mais autocontrole você tem, quanto mais controle dos impulsos você tem, quanto mais empatia você tem, quanto mais motivação você tem, mais bem-sucedido e feliz você se torna. Porque você consegue tomar decisões mais inteligentes, mesmo que elas não sejam tão lógicas ou tão importantes, como se diz por aí. A grande questão é que você passou a vida inteira concentrada em estudar e trabalhar e desenvolver os 20% do quociente de inteligência. E enquanto você estava na escola, na faculdade, no trabalho, concentrado em desenvolver o seu QI, você negligenciou o seu QE, ou seja, você não se preocupou em desenvolver a sua inteligência emocional. Então você muitas vezes estava buscando um conhecimento lógico, matemático, linguístico, tentando desenvolver a inteligência, mas não estava aprendendo sobre as suas emoções. E isso prejudica muitas áreas da sua vida. E sabe o que acontece? Você está repetindo os mesmos erros com seus filhos. Você está educando seus filhos focando em notas boas, em resultados de provas, em aprender matemática, português, inglês, história, mas não está se lembrando de que seu filho precisa ter empatia, que ele precisa ter controle dos impulsos, autorregulação emocional, de que ele precisa ter autodisciplina, de que ele precisa saber se motivar, de que ele precisa saber se controlar diante de propostas difíceis, de que ele precisa saber se relacionar com as pessoas, liderar a equipe, gerenciar suas emoções. Pois é, você está cometendo com seu filho o mesmo erro que cometeram com você.
Sim, é importante que seu filho tenha boas notas, mas é fundamental que ele também tenha inteligência emocional. É fundamental que para que seu filho seja feliz e bem-sucedido, ele saiba controlar suas próprias emoções, ele saiba regular suas emoções, ele saiba o que ele está sentindo e o que fazer com o que ele está sentindo. Inclusive, é isso que vai evitar com que ele tenha ideações suicidas, depressão, sofra bullying. É isso que vai evitar com que ele tenha crises de ansiedade, síndromes do pânico. É isso que vai fazer com que seu filho seja resiliente se ele não passar no vestibular, se ele for demitido, se ele terminar um namoro, um relacionamento. E é isso que é o mais importante, né? Muitas vezes você está focado em resultados de notas e de boletim, mas está esquecendo de ensinar para o seu filho aquilo que vai caber para a vida toda, em qualquer situação, em qualquer emprego, né? Que é justamente lidar com as emoções com sabedoria. E se você quer estimular o seu filho, quer estimular a inteligência emocional do seu filho, você precisa entender duas coisas. Primeiro, você precisa desenvolver essa inteligência emocional em você antes de desenvolver no seu filho. Quando você começa a aprender a desenvolver características, né, da inteligência emocional, você aprende a controlar os seus impulsos, a ter empatia, a lidar com suas próprias emoções com sabedoria, a tomar boas decisões, automaticamente você ensina seu filho a se autorregular, a se autocontrolar, porque seu filho é um espelho de você. Então a forma como você lida com suas emoções vai fazer com que seu filho lide também com as emoções dele. Então se você quer ser uma mãe com inteligência emocional, se você quer que seu filho seja uma criança com inteligência emocional, eu te convido a conhecer o Maternize, que é o meu curso de educação emocional para mães e filhos. Muito simples, muito prático, que se aplica no seu dia a dia. Para saber mais, se inscreve no link no final desse vídeo.